A turma, né, mais uma aula de direito aí tributário 2, né, o direito financeiro e tributário 2. Aliás, não sei se alguém já se perguntou, mas enfim, essa questão do direito financeiro acaba ficando de fora aí da nossa ementa, né? Então, a disciplina acaba tendo o nome direito financeiro e tributário, mas na prática é o direito tributário aí que a gente consegue só acompanhar, que é a ementa, né? A ementa de vocês. O direito financeiro, eu imagino que o professor Lísias, no semestre passado, tenha dado alguma noção para vocês, mas o direito financeiro, ele é bem, não é bem diferente, né, mas ele é diferente dessa nossa disciplina, né, a nossa disciplina é direito tributário mesmo, o direito financeiro vai envolver orçamento público, vai envolver despesa pública, vai envolver aí toda a parte do direito tributário voltado para o poder público, vamos dizer assim, né? Que não é nosso foco, aí não é a nossa ementa, né? Então, é aquela coisa. O nome da disciplina acaba sendo direito financeiro e tributário, mas na prática a gente vê o direito tributário especificamente. Bom, vamos à nossa aula de hoje. Né? A nossa aula de hoje a gente dá continuidade àquilo que a gente falou na semana passada. O que a gente falou na semana passada? A gente está tratando aí do sujeito passivo da relação jurídica tributária, né? A gente está falando do sujeito passivo, em específico do responsável tributário, né? Então, o que acontece? Aquele que não é contribuinte, mas é obrigado a pagar o tributo no lugar do contribuinte, né? Então, a gente viu na aula passada todas aquelas hipóteses, né, de pai por filho, empresa que compra empresa, do sócio que pode responder pelo tributo, né, da pessoa jurídica e tudo mais. E aí a gente chegou na parte final daquele organograma, falando aí da responsabilidade da pessoa em razão de infrações cometidas, né, infrações aí, deixar, né, de cumprir a legislação tributária. Então, a gente vai continuar exatamente desse ponto, né, exatamente desse momento aí, que é a questão da responsabilidade pelas infrações tributárias. E aí nós temos um detalhe, né, nós temos à disposição do CTN, em algum momento vai jogar essa responsabilidade até para o sócio também, né, para o responsável aí, o administrador legal, e depois a gente evolui para a lei de crime tributário propriamente dito, né, então a lei 8137 aí, que é a lei de crimes tributários, a gente vai aproveitar um gancho, né, para mostrar aí todo esse contexto, vamos chamar assim, criminal do direito tributário. Né? Então, nós temos no direito tributário todo esse encaminhamento em razão do ilícito tributário, acaba gerando, né, uma série de consequências, e na lei de crimes tributários nós temos penas de reclusão e detenção e tudo mais, a gente chega lá no decorrer da aula de hoje. Bom, antes da gente avançar lá para o material de estudo, né, que é aquele PDF que vocês já estão acostumados aí a ver, né, o PDF que está à disposição para vocês baixarem o material de estudo, não esqueçam de responder a atividade de frequência, né, a atividade de frequência, ela foi ativada agora há pouco, né, e vocês têm aí até o dia 5 de setembro, sábado, né, às 11h59, para vocês responderem a essa questão, é uma questão simples aí de múltipla escolha para vocês responderem, vai resultar aí nessa, né, na frequência e também na fração de nota aí né, que conforme o número de semanas a gente vai ter aí esse percentual a somar até 40% da nota, os outros 60% vem da semana de prova, da prova, né, bimestral. Bom, compartilhar aqui minha tela, né, então na hora que eu compartilho minha tela aqui, eu não consigo mais ver os comentários do chat, tá, então se alguém quiser interromper e falar ao longo da aula, por favor, faça um sinal aí de voz, né, porque senão eu fico lá no material e não vejo, né, então vocês vão escrevendo aqui, eu não vou ver, então fiquem sempre atentos a isso. Deixa eu compartilhar a minha tela, e lembrando, né, sempre aquele recado que vocês já sabem, a aula está sendo gravada e depois eu vou colocar o link lá para vocês assistirem lá na semana respectiva. Então,
Quem quiser rever a aula, quem quiser assistir aí, fique à vontade, né? Vai estar disponível tanto no portal do aluno, um link fazendo lá com o YouTube, né? O YouTube também vai ter lá a aula gravada, então vai ficar lá por um bom tempo, né? Pelo menos até final do ano eu vou deixar lá. Então, a hora que quiserem revisar, vai estar por lá. Bom, vamos ao material de estudo, né? Eu imagino que vocês estejam vendo aí o PDF, que é exatamente a aula de hoje, e a gente avança exatamente da onde a gente parou lá na semana passada. Veja, a gente está falando de responsabilidade tributária, ou seja, não é o contribuinte, né, é o sujeito passivo que se reveste da condição de responsável tributário em razão da lei, né, em razão da lei, e a lei, né, o CTN é uma lei, então essa lei que se chama Código Tributário Nacional, ela vai colocar as hipóteses de responsabilidade tributária, e aí está aquela, né, que vai trazer sobre as infrações, né, infrações penais. E vejam, essas infrações tributárias, e vejam que o CTN ele traz um ponto bastante importante aqui já de cara, é que a responsabilidade pelo, né, por infrações tributárias, ela independe da culpa do agente, né, vejam só, já no artigo 136 do CTN, né, é o primeiro dispositivo que vem trazer aí a responsabilidade, ela já vai trazer o quê? Independe da culpa do agente. Isso significa o quê? Né? Significa uma responsabilidade objetiva, né? Então vejam que a pessoa não precisa ter consciência e muito menos a culpa, né? Ela não é aquela história de eu não sabia, né? Eu fui imperito, eu fui negligente, eu fui imprudente. Aqui, né, acaba sendo irrelevante. O CTN coloca a responsabilidade objetiva. Só que aí existem alguns contornos, né? Existem alguns contornos desse artigo 136, falando o seguinte, né? Primeiro que, salvo disposição em lei em sentido contrário, né? Então vejam que existe, né, a possibilidade da lei em sentido contrário, e aí nós temos, né, que a prerrogativa, né, de legislar sobre cada tributo depende da competência de cada ente, então o município sobre IPTU, o estado sobre PVA, nós temos uma infinidade de leis que pode tratar de forma diferente essa regra geral do CTN. Óbvio que não é comum, né? Geralmente as leis municipais, estaduais, elas repetem aqui o CTN, mas uma lei, né, já que há essa autorização aqui, ela pode restringir, né? Ela pode restringir aí essa responsabilidade objetiva, né? Então, vejam, a responsabilidade aqui que a gente está falando é sobre as infrações tributárias, né? Vamos seguindo aqui os pontos A, B, C e D, né, para ficar mais fácil para vocês. Vejam, primeiro é a questão que a gente está falando de responsabilidade por infração, né? Então é a penalidade decorrente de um ilícito, né? Ou é o ilícito em si, ou sonegar o tributo, ou deixar de declarar, ou, né, ou declarar menor, ou declarar algo simulado. Tudo isso é o quê? É uma infração tributária. Em razão dessa infração, sempre vem duas penalidades aí, né? Vem uma multa ali imediata por cometer aquele crime, e além da multa, vem os juros, né? Vem a correção monetária, vem todo os consequários legais aí decorrente daquela infração. Já o tributo em si ficou para trás, né? Vamos dizer assim, claro, a pessoa que faz uma declaração falsa para pagar tributo a menos, ela vai responder, vai, mas aí não em razão do artigo 136, aí vai responder aquele artigo 134 e 135 que a gente viu semana passada, né? Então, o que a gente viu lá? O sócio que sonega, né, emite, por exemplo, uma nota falsificada, simulada, com valor a menor do que deveria, para pagar menos tributo, ele vai responder também solidariamente pelo tributo, mas não em razão do artigo 136. Ele vai responder
solidariamente em razão do artigo 134, que diz, né, aquele que conduz aí infração à lei responde solidariamente com a pessoa jurídica. Só que esse emitir uma nota falsificada, ou com valor a menor, resulta numa multa, resulta numa penalidade. E essa penalidade, né, em razão da infração, também vai ser solidária, né, porque a gente não pode misturar tributo com penalidade por infração, né, o conceito de tributo é algo lícito, né, o conceito de infração é algo ilícito. Na prática, responde tudo junto, né, quem advoga no dia a dia aí sabe que vem tudo numa paulada só, vem tudo na mesma dívida ativa, vem tudo no bolo. Mas, teoricamente, a gente tem uma diferença aí, né, e esse artigo 136 vem tratar dessas responsabilidades pelas infrações, né, então as infrações aí, elas têm a sua penalidade específica. Então, esse artigo 136 enuncia em caráter parcial e precária a objetividade, né, porque, né, nos próximos artigos, que a gente já vai ver, existe a delimitação desse artigo 136, que vai ter que ser entendido no contexto que a gente já vai ver. Além disso, aquilo que eu acabei de falar, na letra C aqui, existe a possibilidade do legislador fixar hipóteses ou restringir aí essa objetividade do artigo 136. Né? E aí tem um outro ponto, que o artigo 112 do CTN, que fala da interpretação da lei tributária, ele tem uma disposição expressa, falando que a lei tributária que define infrações interpreta-se sempre da maneira mais favorável ao acusado, a mesma lógica lá do direito penal. Né? Então, veja, temos uma responsabilidade objetiva, temos, mas com todo esse contexto aqui, né, de apuração, né, não é simplesmente sair falando aí que é objetivo em qualquer hipótese, não, sempre tem que ter essa análise sistemática. Bom, se a infração é tal que não merece os cuidados do legislador penal, né, então não vai para o Código Penal ou para a Lei de Crimes Tributários, né, então isso aqui é uma questão prática, né, eu peguei isso aqui da doutrina do Luciano Amaro, é quem explica talvez melhor essa parte aqui do CTN, e o que acontece, né? Aí vocês vão pensar assim, nossa, então praticamente 70% do empresário nacional comete infração e comete crime tributário. De certa maneira, sim, né? De certa maneira, sim. Qualquer nota, qualquer valor declarado a menor, teoricamente é um crime tributário. Só que assim, a gente sabe que a polícia, né, ou a autoridade fiscal, ela já não consegue cuidar dos grandes, imagine do resto, né, do resto do Brasil. Na prática, o que acontece? Na maioria das vezes, existem esses ilícitos, existem esses problemas que poderiam ser tratados lá na lei penal, no crime, lei de crime tributário, poderia, mas, né, o fiscal, né, o fisco, ele acaba vamos dizer assim, relevando, né? Ele acaba deixando e não encaminhando isso daí para, né, ou para a polícia, né, ou diretamente para o Ministério Público, abrir aí a ação, porque crime tributário, né, o tutelado é sempre a sociedade, né, a administração pública, é uma ação pública incondicionada, então, né, ela dando ciência ao Ministério Público, o Ministério Público é que vai ser o titular da ação, aí é uma ação criminal. Então, a gente não vê com frequência isso, né, na prática, né, o que a gente vê é que a maioria dos casos é reconhecida a responsabilidade da pessoa física, né, então a pessoa física por trás acaba sendo incluída no processo, mas isso não repercute lá na esfera penal, né? Não repercute por quê? Porque não é crime? Não. A autoridade administrativa, eles têm lá os critérios, eles também vê aí que não é pertinente você pegar 60% do empresariado brasileiro e mandar para a polícia investigar, né? Isso aí você acaba inibindo, talvez, a atividade empresarial no Brasil. Mas, enfim, né? Então, vejam, a infração, ela é diferente de uma para outra? Não, na verdade,
acaba sendo uma política interna aí de cada órgão fiscalizador de não encaminhar isso para a polícia. Mas, enfim, né, havendo esse crime, né, e havendo esse ato ilícito, a gente tem como regra, né, a questão disso ser tratado pela lei de crime tributário, né? Então, nós temos aqui a disposição do CTN, ela se encaixa com a disposição da lei de crime tributário, lei 8137, que a gente já vai ver em seguida. Não são dois universos diferentes. Na verdade, acaba sendo uma falta de força ou uma certa complacência aí do poder público para aqueles que estão, né, sonegando, estão emitindo notas frias, estão sonegando tributos, né, e você vê na prática fica só na esfera patrimonial, não vai para a esfera penal, né. Aí a gente entra até numa discussão aí, mas espera lá, né, atividade fiscal, né, o fisco, o Estado, ele não tem uma ação plenamente vinculada, né, deveria ter, né, deveria ter. Assim, o Brasil não é à toa, né, se vocês lerem aí a doutrina tributária, o Brasil é um dos países, ou é o país no mundo que mais se sonega tributos desde sempre, né, em relação ao PIB, chega aí a 15%, 20% do PIB é sonegado, a título de tributos, e aí, né, pergunta, bom, mas a lei existe, a lei está aí, né, ela só não é efetivada como deveria, e aí é toda aquela discussão, né, será que o direito penal, ele vai resolver esse problema ou ele só vai piorar esse problema, enfim, aí existe toda aquela teoria que vocês já viram em direito penal, que o direito penal ele deveria ser, talvez, nem existir na esfera tributária ou só para crimes graves, aí, porque a restrição de liberdade é uma penalidade aí que não resolve o problema de ninguém, ou às vezes até piora, né? Enfim, aquele estado mínimo, enfim, aí são as teorias, cada um pensa e tem a sua opinião a respeito. Então, vejam, nós temos aí essa questão, né? Ali, junto, né, com essas infrações tributárias, sobrevêm as multas, né? Então, vejam, você vai lá e sonega um tributo, né? Você deixa de declarar. E aí a gente começa a pensar, né? A gente fala de empresário, 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 empresário. Vejam só, né? Muitos de vocês devem declarar imposto de renda pessoa física, né? Esse ano foi postergado o prazo e tal, mas ele geralmente é em abril. E existem muitos de vocês, né, e eu imagino que isso possa ter acontecido, de vocês terem, por exemplo, declarado uma despesa médica que não poderia, né. Veja, você está fazendo o quê, né? Você está colocando uma informação, ela não é correta, né, e essa informação que você coloca tem um objetivo, é pagar menos imposto, né. Então, vejam só, se a gente for ver na teoria tributária, isso daí é crime tributário, né? Poderia estar sendo encaminhado aí para a polícia, né? No caso, ser União Polícia Federal, que sofreria aí um inquérito, né, em uma ação criminal por sonegação aí de tributos, né? Mas veja, isso acontece na prática? Não, né? O que a gente vê casos aí de empresário preso é quando ele abusa do direito, né? Vamos dizer assim, de sonegar. Nós tivemos aí um caso recente de uma importante empresa de bebidas em que o dono foi preso, né? Esse ano, inclusive. E aí é aquilo, né? Do lado tributário, a empresa devia milhões e milhões e milhões em razão de artifícios de sonegação, de declarar menor, enfim, né, de forma de pagar ou deixar de pagar tributo. Enquanto que do outro lado, o empresário lá, desfilando, carro novo, mansão, helicóptero, jatinho, é, enfim, chamando atenção para o patrimônio dele, e do outro lado, a empresa, né, totalmente aí devedora de tributo. Então, veja, o que foi feito? Foi feita aí a prisão, porque ele, né, em razão de
ele ser o dono, o sócio e o administrador da empresa, em razão das disposições aqui do CTN e da Lei de Crime Tributário, que a gente já vai ver, ele responde pessoa física pelos, né, tributos e as infrações aí da empresa. E aí ele foi preso, né? Ele foi preso e, claro, passou um dia na cadeia e foi solto, mas foi, né? Isso daí é o quê? É um exemplo, né, de que tem consequências, só que não se tem estrutura para fazer essa coisa funcionar. E aí, claro, esse tipo de caso ele é muito mais para fins de mídia, né, para mostrar aí que a coisa pode acontecer isso e talvez, né, até assustar os que estejam em igual situação. Mas, enfim, a hora que você comete uma infração tributária, você vai ter uma multa em razão disso. Você vai ter que pagar o tributo em si, o imposto que você deixou de pagar, com juros, correção e tudo mais. Só que, além disso, né, você vai ter uma multa, porque você cometeu um ato ilícito. Né? A lei tributária vai trazer o quê? Uma multa. Só que essa multa, em razão da infração, ela tem alguns detalhes e alguns cuidados que precisam ser obedecidos. Porque uma multa em direito tributário, ela nunca vai poder ter, né, o efeito de confisco, né? Então, vejam só, essa multa, infração tributária, ela nunca vai poder gerar o perdimento dos bens ou aquele efeito de confisco. O que é efeito de confisco? É o valor da multa ser tão exagerado que, na prática, você está perdendo os bens, né? Então, vamos imaginar uma multa de 300% sobre o valor do bem. É confiscatório, né? Você tem que pagar 3 vezes o valor do bem para reaver aquele patrimônio. Não tem sentido, né? Então, isso aí é um confiscatório, né? São penalidades aí que devem obediência a essa noção de que o tributo não pode ter efeito confiscatório. É um princípio, inclusive, lá da Constituição, né? Talvez vocês tenham falado sobre isso no semestre passado. Artigo 150, se eu não me engano, um dos incisos lá vai ter que o tributo não pode ter efeito de confisco. Então, vejam, essas penalidades o STF vai colocar em um parâmetro, né? Então, um parâmetro de que ele não seja confiscatório, né? Então, vejam, o que é esse parâmetro, né? Então, vejam, é uma discussão bem grande aí que nós temos na jurisprudência, mas, de uma certa forma, a gente já encontra precedentes do STF limitando a 20%, né, do bem ou do imposto sonegado. Né? Acima disso, acima desse valor, né, se encontra aí que essa multa é abusiva. Então, a gente tem vários, né, exemplos, e isso daí acaba repercutindo no Estado, nos municípios e tudo mais. Como a jurisprudência do STF é, de certo modo, recente, aí dos últimos 3, 4 anos, a gente vê um monte de códigos tributários ao longo do país, municípios e estados, com multas ainda em valor bastante elevado. Né? Então, é absolutamente normal, quando a gente recebe um processo de cobrança, né, um auto de infração e tudo mais, a gente vai direto nessa questão do, tudo bem, se você quiser multar, pode multar, mas desde que fique num valor aí fixado, né, dentro dos parâmetros do STF, né, que a gente pode dizer aí que não pode ser superior a 100%, né, as multas punitivas, e as multas moratórias não podem ser superior a 20%. O que é isso, né, multa moratória e multa punitiva? Multa punitiva é aquela multa em razão do ilícito, né? Sonegou tributo, 100% do valor do tributo deixou-se de recolher. Beleza, esse é o parâmetro da multa, né? Então, você cometeu um ilícito, automaticamente vem a multa. Essa multa, ela não pode ser maior do que o próprio tributo, né, devido. Então, a multa punitiva, ela não pode ser maior do que 100%, ou maior do que o próprio tributo devido, né? Então, é o parâmetro do STF aqui, deixa eu ver a nota de rodapé, e sumiu a nota de rodapé. Eu vou buscar para vocês aí para
para trazer aqui, enfim, a nota de rodapé, mas não veio aqui nesse arquivo PDF. Mas, enfim, é recente, é coisa de 2015, 2016. E as multas moratórias, o que é multa moratória? É aquela multa em razão de você não ter pago em dia, né? Então, vejam, você sonegou o tributo, você não pagou quando deveria. Em razão de sonegar o tributo, você recebe a multa lá de 100%, essa é punitiva. Agora, sobre o tributo, já que você não pagou em dia, você está em mora. Essa mora, ela não pode ser maior aí do que 20%, né? Então, a multa vem a multa punitiva, 100%, e 20% em razão de não ter pago em dia, né, na data estipulada. O que for maior do que isso é considerado aí confiscatório, é configurado aí como uma multa abusiva. E isso é um ótimo parâmetro, né? Principalmente para quem advoga nessa área. É normal ver multas de 300%, né, 150%. As multas moratórias aqui de até 100% é bastante comum, né? Então vale a pena, porque muitas vezes no direito tributário você pega uma ação de 1 milhão, né? Quando você vai decompor essa ação de 1 milhão, você vai ver que o tributo é só 400 mil. O resto é tudo essas questões aí de multa, de juros, de correção, de não sei o quê, e encargos legais, e 10% de honorários, e, enfim, tudo isso, né, dá para discutir, aí você reduz bem, né? Você tira aí, muitas vezes, 20%, 30% do débito, né? E aí, aquela reação em cadeia, né? Aí você economiza 200 mil para o empresário, você cobra seus honorários em cima disso, né? Então, é a parte boa, né, de ser advogar para grandes devedores, é que quando você ganha, vem aí um valor mais substancial. Bom, veja, a questão da multa, né, a multa entra aí nesse contexto, né, você comete a infração, vem a multa, nesses parâmetros do STF. Bom, avançando no CTN, né, vejam, o artigo 136 diz que a responsabilidade é objetiva nos termos da própria lei, e aí vem quando que o CTN coloca o empresário, né, ou todas aquelas pessoas do artigo 134 pessoalmente responsáveis, né? Então, vejam, é muito similar, né, e acaba sendo uma transposição, uma cópia da responsabilidade pelo tributo solidária com o sócio, da responsabilidade por essa infração, por essa multa, né, também repercutindo sobre a pessoa do sócio, né? Então, veja, a responsabilidade é pessoal do agente quando? Quando as infrações conceituadas como leios, ou por crimes ou contravenções, cuja infração, cuja definição, o dolo específico do agente seja elementar, enfim, as infrações, né, mas aqui elas vão trazer a responsabilidade pessoal, né, e aí vem todas as pessoas do artigo 134 e todas as pessoas do 135 lá, né, mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes, sócios ou qualquer outro, né, então vejam que traz aí essa responsabilidade pessoal, né? Então, assim como será pessoal pelo tributo devido, né, lá em razão do artigo 134 e 135, será responsável também por essa infração, pela essa multa, né, decorrente aí da infração, também será responsável aí a pessoa física. Bom, como é que o empresário se livra dessa questão, né? Como é que ele na prática, como é que ele, quando ele vê, né, que a coisa está caminhando para a responsabilidade pessoal, como é que ele consegue se livrar desse problema criminal, pelo menos, né? O problema do tributo da dívida não tem jeito, ele vai ter que resolver, né? Mas enfim, a parte criminal. Surge aí duas maneiras. Uma é a questão da denúncia espontânea, né? E depois existe uma lei, vou ver se eu trago essa lei, ela vai estar, acho que mais para baixo aqui. Existe uma lei que diz que se você pagar o tributo até o recebimento da denúncia pelo juiz criminal, você acaba extinguindo aí né, o objeto, né, você não tem aí o objeto para ação criminal. Então, se você pagar, você resolve o teu problema
até o recebimento da denúncia lá do juiz, depois de oferecida pelo Ministério Público. Mas isso é numa lei específica. O CTN traz uma outra hipótese, que é a tal da denúncia espontânea. A denúncia espontânea é bem antes bem antes não, né? É antes de começar o procedimento de fiscalização. Né? Então, imaginar aí que você declarou uma nota fiscal aí com valor menor do que deveria, né? Você tira os 3 zeros. Você fez um serviço de 1 milhão, você declara por 100 mil, né? Você corta 3 zeros. A gente acha engraçado, mas isso acontece. O que acontece? Puxa vida, daí o cara chega à noite, né, o empresário, ele deita na cama, ou ele assiste uma aula de direito tributário, ele vê, puxa vida, isso aí pode sobrar para o patrimônio particular dele. Aí ele se arrepende, né? Aí amanhã cedinho ele acorda, vai lá e retifica aquela informação e paga a diferença do tributo. Veja, ele fez tudo isso sozinho, né? Ele não chegou a receber uma notificação, não houve a instauração de um procedimento fiscalizatório, não houve nada. Ele se arrependeu. Isso é denúncia, aí vem o próprio nome fala, espontânea. Né? Então, espontânea é aquela que não existe uma medida de fiscalização prévia. Porque se você está sendo fiscalizado e aí você é notificado, aí já não é mais espontâneo, né? Porque foi convocado, existe um procedimento administrativo aí, né? Então, a denúncia espontânea, ela acaba sendo específica a essa questão de você se arrepender, né? Você se arrepende espontaneamente, aí vai lá e paga, né? Então, é aquela coisa, né? Então, se você, e aí está no parágrafo único aqui do 138, não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento fiscal. Né? Então, é aquela coisa, né? Se você tem um processo que é notificado, ou até você pode descobrir antes daquele procedimento, né? A Receita, o fisco, como um todo, ele pode tomar algumas medidas, alguns procedimentos cautelares, né? De investigação. Vamos supor que você tem um contato lá na Receita Estadual e ele liga, ó, meu amigo, você vai ser investigado aí, acorda, né? Veja, se o procedimento cautelar já está em investigação, já está em andamento, também não tem mais a denúncia espontânea, mesmo que ele não tenha sido intimado ainda, né? Porque é qualquer procedimento administrativo, né, ou medida de fiscalização. Então, né, nós temos aí a denúncia espontânea. Bom, aqui, deixa eu ver o que está escrito. A multa tem como pressuposto a prática do ato ilícito, indenização, dano causado, a função da multa é sancionar o descumprimento das obrigações. Bem, a gente já acabou de falar da multa no ensino. Bom, quando o fisco for comunicado da infração ou receber o pagamento, antes de começar qualquer procedimento fiscal, a formalização do início do procedimento é verificado aí no termo de início de fiscalização na forma do artigo 96. É aquilo, né? A gente vai ver no finalzinho do semestre que o próprio CTN traz, e aqui o artigo 96, né, um deles, é que o crédito tributário tem uma certa privilégios e garantias e as entidades que cuidam dos tributos, né, basicamente a Receita Municipal, Estadual e Federal, eles detêm uma série de poderes para poder fiscalizar isso daí. Né, e lá no artigo 96, né, nós vemos aí um desses dispositivos, né? E aí o que acontece? Como é que funciona a fiscalização tributária? Basicamente, ela pode começar de ofício, né? Simplesmente um agente resolve fiscalizar e ele pode fazer isso e ele começa a fiscalizar. Pode ser também uma denúncia, né? Uma denúncia anônima, inclusive, né? Você faz uma denúncia, isso é bem comum entre concorrentes, vamos dizer assim, né? Então, você tem uma loja e do outro lado da rua abre uma loja concorrente seu. Né? Aí, o que você começa a fazer? Você liga lá para a Receita Federal, liga lá para a Vigilância Sanitária, liga lá para a Prefeitura e fica qualquer coisa que ele faz errado, você está denunciando ele. O fisco vai lá e vê, né? Ele vai ser obrigado a abrir um procedimento e investigar.
Mas a hipótese mais comum, e o que tem acontecido com maior volume, é a questão de cruzamentos de informações eletrônicas, né, computadores. Os computadores hoje, as informações fiscais, os livros fiscais, eles são todos eletrônicos, né, as declarações, elas são todas em sistema, e esses sistemas cada vez mais estão integrados. Dessa forma, o que é feito é simplesmente cruzam-se os dados, se houver uma inconsistência, esses dados vão acusar lá, né, no sistema, e o fiscal vai assumir isso daí. Então, né, eu vou dar um exemplo hoje. Eu estava vendo um caso de uma empresa que não recolhia tributo, se declarava fechada, né, sem atividade, os livros fiscais, né, as declarações lá, elas iam zeradas para a Receita Estadual, mas essa empresa estava emitindo nota fiscal, né, nota fiscal aí para comercializar os produtos. Então, vejam, né, a hora que a Receita cruzou esses dados, mas como assim, né, ela declara zero aqui, mas emite nota fiscal? Ficou facinho, né, é um ilícito aí muito frágil, né, muito, assim, muito amador que foi feito, mas enfim, foi feito, e aí o fisco pegou, né, e aí pegou e colocou sócio, colocou dirigente, colocou todo mundo junto lá na dívida ativa. Mas veja, né, então tem esse detalhe, a autoridade administrativa vai abrir aí essa fiscalização. Bom, como o STJ lê, né, essa questão do artigo 138, que é a denúncia espontânea? Veja, aqui nós temos uma peculiaridade, né, que o STJ ele entende que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. O que é isso, né? Vejam só, a gente vai ver, até inclusive a próxima aula, sobre lançamento tributário. Esse lançamento por homologação é quando o próprio contribuinte ou responsável, ele mesmo faz a declaração e paga. Então, vejam, se ele declarou e ele fez tudo sozinho, né, e ele disse que devia pagar tal tributo e não pagou, ele teria automaticamente ciência desse problema, né? Então, a denúncia espontânea não se aproveitaria a ele, né? Então, tem essa súmula 360 do STJ, nós temos um julgamento em termos recurso repetitivo, né? E aí ela aperfeiçoa essa súmula para que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese após efetuar a declaração parcial do débito, ainda que por homologação acompanha, retifica, né, antes de qualquer procedimento. Então, vejam que o recurso repetitivo atualizou, né, e de certa maneira mudou um pouco o entendimento dessa súmula 360, falando assim, não, se não houve nenhum procedimento fiscal, pode sim retificar e pagar a diferença, que também se aproveita aí a denúncia espontânea. Então, acaba prevalecendo esse tema 385 aqui do STJ, trazendo, né, a possibilidade da denúncia espontânea mesmo na declaração do lançamento por homologação, né? Então, traz aí, e aí tinha aí, né, uma súmula no Tribunal Federal de Recursos, antes da reforma do Judiciário, havia né, o Tribunal de Alçada e o Tribunal Federal de Recursos, e isso não existe mais, essa estrutura aqui, mas enfim, lá havia uma súmula que fala que a simples confissão de dívida, né, não configura denúncia espontânea, né, o que isso aqui quer dizer, né, e o que a própria jurisprudência atual fala. Vejam, você simplesmente parcelar não significa pagar. A hora que você parcela um débito tributário, você não extingue o débito tributário, na verdade, você só suspende ele. Então, se você ir lá e parcelar o tributo, você não está extinguindo o tributo. Então, ainda é legítima, né, a existência aí da infração e tudo mais, né? Então, não é a denúncia espontânea, não é parcelar, é pagar, é extinguir o crédito tributário. Só que, claro, né, a jurisprudência, ela evolui e tudo mais, e ela acaba falando o seguinte, a hora que você parcela, como suspende o crédito tributário, suspende o débito, suspende também
né, qualquer procedimento infracional aí que vai levar para o crime, né, mas não implica na extinção, implica na suspensão. A hora que você faz o pagamento da última parcela, aí extingue, né, essa parte infracional, aí, essa parte que leva, inclusive, para a questão criminal, que vem aí na Lei 8137 de 1990, né, que é o que a gente vai ver agora. Bom, antes de eu começar sobre a lei, dá uma olhadinha se o pessoal não colocou nada no chat, não? Está todo mundo por aí, está tudo certo, se não tem dúvidas, vamos então avançar aqui na parte da Lei 8137. Então, veja, a gente sai do CTN, que traz aquela disposição geral, e a gente entra numa lei específica, a Lei de Crime Tributário. Né? Essa Lei de Crime Tributário, ela aperfeiçoou e ela encampou uma lei lá de 1965, que é a Lei de Sonegação Tributária. Né? Então, a Lei 8137 de 1990, ela substitui, né, só que substitui em termos mais amplos, então ela consolida, talvez, a questão aí da sonegação tributária numa única lei, né, muito embora ela não tenha revogado expressamente. Muita gente ainda fala da lei de sonegação tributária, mas o que vale mesmo é a lei 8137. A lei 8137, ela tem fundamento aí, né, nessa questão de crimes, né, o nome dela é Crimes contra a Ordem Tributária. Só que aí a gente tem já um problema, né, um problema que vem lá de uma garantia constitucional. Artigo 5º, inciso 67, né, vejam só, não haverá prisão civil por dívida, salvo aquela de obrigação alimentícia. Então, vejam só, né, num primeiro momento a gente poderia entender aí a questão de incompatibilidade, né, você prender alguém em razão de não, né, de uma dívida tributária. Veja, o artigo 5º fala, você não pode ser preso por uma dívida. Ou seja, se você deve para alguém, o meio de cobrança não pode ser colocar você na cadeia, salvo a questão alimentar, né, questão alimentícia. Então, vejam, aparentemente haveria uma incongruência entre a garantia de não prisão por dívida civil com o delito tributário. Só que o que o tipo penal tributário traz, essa lei de crime tributário traz, não é a dívida, não é a falta de pagamento da dívida, e sim o que é penalizado é a conduta da pessoa, né, a conduta de fraudar, a conduta de declarar a menor, a conduta de simular, né, um documento. Então, vejam, o que é levado para o direito penal não é o empresário que não consegue pagar o imposto, né? A crise existe, né, enfim, uma empresa ela pode ir mal, uma empresa ela pode simplesmente não ter dinheiro para pagar imposto. Não pagar o tributo não é crime, e nenhum empresário pode ir preso porque não tem dinheiro para pagar o tributo. O que é penalizado pela Lei 8137 é a conduta de utilizar um meio ilícito para reduzir ou, né, eliminar aquele tributo. O empresário, que vamos pegar aí na pandemia, né, simplesmente a receita dele acaba, ele não tem mais cliente, é um restaurante que teve que fechar. Veja, ele continua tendo obrigações tributárias ali, ele vai ter que pagar o IPTU, ele vai ter que pagar as contribuições dos funcionários, ele vai ter que pagar, enfim, toda a carga, e ele não tem dinheiro. Se ele declarar, se ele entregar né, as declarações, as obrigações acessórias regularmente, conforme manda a lei, tudo certinho, e não tem dinheiro, ele não vai pagar o tributo, mas ele não vai ter nenhum problema na esfera criminal, né? O que ele vai ter problema? Vai ter lá uma execução fiscal contra a pessoa jurídica, né? E não pessoa física. Por quê? Porque quem deixou de pagar o tributo é a pessoa jurídica e é uma justificativa, né? É um motivo razoável, ele não está sonegando, ele não está cometendo nenhum ilícito. O que essa lei traz não é punir o inadimplente, é punir o que se utiliza de meios ilícitos para reduzir esse tributo, né? E aí nós temos dois artigos, né, que vão caracterizar
esse crime tributário, né? O primeiro trazendo aquele crime que se exige o resultado, né? Então, artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir o tributo. Então, veja, aqui a gente tem crime de resultado, crime que precisa ter a supressão ou redução do tributo. O artigo 2º já vai trazer situações que não precisam, né? São crimes aí meramente formais, né? Então, veja, o artigo 1º exige o resultado material da supressão ou redução do tributo. E aí, quais são as condutas? Aí são várias, né? A legislação aqui traz aí um rol bem extenso: omitir informação, prestar declaração falsa, fraudar fiscalização, né, inserir elementos inexatos, omitindo operação, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota, qualquer outro documento, elaborar, distribuir, fornecer, emitir documento que saiba que é falso, inexato, ou negar ou deixar de fornecer a nota fiscal, aí, o documento equivalente. Vejam só, todas essas situações, quando resultarem na supressão, redução de tributo, geram um crime, né, da Lei 8.137, um crime tributário, e vai levar o agente, a pessoa física que tem o poder de gestão daquela empresa, para uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Né? Então, vejam só que não é um crime tão brando assim, que nós temos aí, né, uma possibilidade dela ser superior a 4 anos, que necessariamente vai levar aí a crime fechado, né? Então, vejam que esse crime, quando ele efetivamente suprime, né, ou reduz o tributo, a reclusão daquele dirigente, né? E por que o dirigente? Porque lá no CTN a gente acabou de ver que o dirigente é o responsável, né, pela infração tributária, ele é pessoa física. Né? Claro que a multa ela vai ser colocada adicionalmente aqui pela lei tributária, a lei de crimes e também lá a lei do tributo em específico também vai ter uma, assim, uma dupla penalidade, né? Uma da lei 8.137 e outra da lei específica. Então vejam que o artigo 1º traz a situação de um resultado, supressão, redução de tributo. O que acontece, né? Súmula vinculante 24, né? Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, né? O previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da lei, antes do lançamento definitivo do tributo, né? Então, vejam só, esse tributo, isso a gente vai ver exatamente na próxima aula. Nasceu a obrigação tributária, você fez o fato gerador. Existe um prazo para o fisco lançar isso, para ele formalizar isso. Né? Então, vamos pegar o exemplo do IPTU. Né? O IPTU, você paga o boleto do IPTU. Então, você recebe lá na tua casa o boleto, né? o chequinho lá, o código de barras para pagar todo ano. Mas esse IPTU, ele tem como fato gerador algum momento, né, anual. Então, em algum momento, em algum dia do ano, ele vai fixar, opa, agora o proprietário é uma pessoa, ele tem que pagar o IPTU. Mas você só vai pagar esse IPTU quando você receber esse boleto. Então, veja, o fato gerador é uma coisa, mas o momento de pagar é outra. Entre o fato gerador e o momento de pagar, vai ter um procedimento chamado lançamento tributário. Né? Então, é um ato administrativo que vai criar, vamos dizer assim, aquele boleto. Antes de ter aquele boleto, né, antes de você ser intimado a pagar, vamos dizer assim, né, não existe o crime contra a ordem tributária. Né? Então, o crime, né, só vai existir depois desse lançamento do tributo, que a gente vai ver na próxima aula. O lançamento é quem efetivamente cria o crédito, né? Cria o crédito tributário, ou seja, faz nascer aí esse título, né, extrajudicial de cobrança. Então, antes do lançamento, esse título não existe. A prefeitura pode simplesmente esquecer de mandar o boleto. Ela esquece e aí, né, você não vai pagar, não, se ela não manda o boleto, você não paga, né? E aí, passados 5 anos, se ela não mandar esse boleto, esse
esse tributo, ele decai, né, ocorre a decadência, e aí não paga, né, simplesmente não paga. Então, veja, você pode considerar um crime antes de existir aquele lançamento, né, aquela cobrança pela autoridade administrativa, né. Então, súmula vinculante 24 aí vem trazer essa previsão, né. Então, na próxima aula a gente vê exatamente aí o conceito, né, o artigo 142 que traz o lançamento do CTN, que traz o lançamento tributário, vocês vão entender melhor. Mas tem um outro problema, né? Tem um outro problema aí que nós temos o artigo 2º, né? O artigo 2º fala das ações ou das situações em que não há necessidade de haver qualquer resultado, né? Não há necessidade de ter a supressão, a redução do tributo. Basta você realizar aquela conduta que vai surgir aí o crime. E aí, de certa maneira, não é uma cópia, né, mas é um aprofundamento do artigo 1º. Então, o que traz aí o artigo 2º? Né? Veja, fazer declaração falsa, omitir declaração sobre rendas, bens e fatos, deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo, contribuição social descontado e cobrado, né, a retenção, aí você retém e não repassa, exigir, pagar ou receber qualquer percentagem sobre a parcela dedutível do imposto, né, enfim, você se aproveita de uma dedução, você fica com um percentual, né, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo o incentivo fiscal, né, então você abusa do incentivo fiscal, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à fazenda pública, né? Então você ter aí uma contabilidade paralela ou qualquer programa aí que permita, né, manipular. E aí nós temos o quê, né? Nós temos uma pena muito mais branda, né? Detenção de 6 meses a 2 anos. Vejam, quando eu fraudo algum documento tributário, né, alguma informação tributária, mas isso não resulta em redução de tributo ou supressão de tributo, aí a minha pena também está aqui prevista, mas é uma detenção aí de 6 meses a 2 anos, isso automaticamente encaminha o processo aí para o juizado especial, né, e na pior das hipóteses, né, a gente vai ter aí aquela pena de pena alternativa, né, enfim, cesta básica, vai doar, fazer um trabalho comunitário e tudo mais, isso quando não fizer aquele acordo com o Ministério Público, né, na primeira ocorrência. Então, nesse artigo 2º, que não existe a supressão, ele acaba sendo, né, a pior das hipóteses é uma prestação de serviços aí comunitária, né, então é uma pena muito mais branda, mas está aqui, né, constitui crime da mesma natureza. Bom, esses são os 2 dispositivos aí da lei penal, né, que trazem aí uma relevância. Vejam, aquilo que eu falei mais acima lá, e aqui em complemento do artigo 138 do CTN. A gente falou da denúncia espontânea, né, só que a denúncia espontânea, ela é, de certa forma, algo que acontece bem antes disso aqui tudo, né, então você declara um tributo errado, você vai lá e corrige, aí a denúncia espontânea. Agora, quando surge um procedimento fiscal e ele apura uma dessas condutas, não tem mais a denúncia espontânea. E aí, como é que você se livra dessa questão? E aí, existem algumas leis que vão trazer a solução. Uma delas, né, e aqui eu vou trazer a questão dos tributos federais, em específico do imposto de renda e da CSLL, fala, né, essa lei aqui, ela vai fazer o seguinte, veja, artigo 34, né, extingue-se a punibilidade dos crimes quando o agente promover o pagamento do tributo, né, então, antes de recebimento da denúncia aí pelo juiz. Vejam, né, nós temos uma lei de crimes tributários bastante rígida, nós temos lá o CTN bastante rígido, nessa parte de crime tributário, né, são leis bastante enfáticas e duras, de certa forma, mas aí as leis, ao longo, né, dos tributos aí que nós temos, os impostos e tudo mais, elas acabam se multiplicando, trazendo disposições como essa daqui, né, para o imposto de renda e para a contribuição social.
falando o seguinte, olha, artigo 34, se você pagar o tributo até o recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade, ou seja, você não vai preso, você não tem nenhum prejuízo aí para você, de prejuízo de privação de liberdade, né? Então vejam que na prática, né, nós temos diversos dispositivos que trazem meios, né, do empresário se livrar quando acontece o quê? O pagamento do tributo, né? O pagamento do tributo, que o pagamento, a gente vai ver mais para frente, ele implica na extinção do crédito tributário. Então, o pagamento, ele vai eliminar, né, o objeto dessa ação penal e aí ela acaba sendo extinta. O parcelamento vai implicar na suspensão, né? Isso aí é um entendimento jurisprudencial. Vamos imaginar que você tem um inquérito policial, né, em razão da sonegação de tributo. Você vai lá e parcela. A hora que você parcela, o inquérito policial acaba sendo suspenso. A hora que você paga a última parcela, você extingue o tributo, e aí sim, opera-se, extingue-se a punibilidade, né? Então é assim que a coisa vem sendo conduzida, né, na prática aí, sobre esses empresários. A hora que eles percebem que a questão tributária chegou lá na polícia, é bem comum, ele corre lá fazer um parcelamento, né, corre lá pagar, aí ele consegue se livrar. Aí esse aqui é um exemplo, né, de lei tributária que afasta aí a punibilidade, né? Então nós temos aí essa situação. Bom, e para a gente encerrar a aula de hoje, né, vou trazer uma questão aqui bastante atual, né, e só para também não passar batido, não sei quem acompanha, mas se algum de vocês acompanhou, uma questão em que, inclusive de Santa Catarina, né, foi discutido aí a questão da empresa que não declara, mas não paga o ICMS, né, o ICMS. Ele simplesmente, né, estaria cometendo crime de sonegação, aí, de apropriação indébita tributária, né, um crime bastante grave aí. Veja só, aqui até está desatualizado, mas isso aí foi julgado no início do ano, e o STF ele reconheceu, sim, que a empresa que declara ICMS e não paga, ele pode estar cometendo aí o crime de apropriação indébita, né? Aí vejam, o ICMS acabou se tornando, né, um dos tributos aí mais sensíveis dentro do direito tributário, porque se o empresário não paga esse ICMS, ele pode estar sendo cometido aí de crime de apropriação indébita, né? Inclusive vai lá para o Código Penal, tem o crime de apropriação indébita previdenciária, né? E tem o de apropriação indébita geral, genérica, né? Então ele estaria sendo enquadrado naquele apropriação indébita. Então vejam, que é isso, né? O ICMS ele é um tributo que a gente chama de indireto. O que é isso? O empresário, ele até paga o ICMS, mas o que ele acaba fazendo? Ele coloca no preço do produto o custo tributário, né? Então, aquilo, para construir e comercializar uma cama, né, o empresário gasta R$ 150, mas sabendo que vai ter o ICMS lá de 15%, ele vende a cama, né, tem que fazer a conta, mas sei lá, vende a cama a R$ 180. Por quê? Né? Porque ele sabe que tem o ICMS ali. Então, quem acaba recolhendo o ICMS, pagando o custo do ICMS, é o consumidor. O empresário, ele só repassa esse custo tributário, vamos dizer assim, para frente, né? Então, ele estaria, a hora que ele declara e não paga esse ICMS, ele estaria recebendo aquele ICMS do consumidor, mas não estaria repassando para o Estado. Então, de certa maneira, em razão disso, ele estaria ficando com dinheiro que não é dele, né, apropriação indébita. E, enfim, né, é um entendimento bem controverso, mas que foi acolhido aí pelo STF, e, inclusive, a OAB foi contra, enfim, né, isso aí, na minha concepção, é totalmente equivocado, né, mas, enfim, o STF acolheu esse argumento, e agora, né, nós temos esse problema, né, do ICMS, quando ele é declarado e não pago, ele gera um crime, né, um crime de apropriação indébita tributário, e podendo levar, né, isso resulta na prática no quê?
que toda vez que isso acontecer, ou toda vez que o ICMS não for pago, agora o fisco estadual, a Receita Estadual, pode pôr a pessoa física ali, né? Porque a gente acabou de ver na aula passada e de hoje que a responsabilidade por uma infração, né, à lei, gera a responsabilidade solidária da pessoa física, né? Então, o que vai acontecer agora na prática? O fisco estadual ele vai colocar, além da pessoa jurídica, vai colocar sempre o empresário aí, o sócio dirigente como devedor solidário, né? E aí a execução e tudo mais vai avançar sobre o patrimônio da pessoa física, né? Então tem uma repercussão aí desse tipo de entendimento, né? Já que é um crime, é uma infração à lei autoriza aí colocar a pessoa física junto do bolo, né? Na prática é isso que vai acontecer. Bom, pessoal, então, basicamente, né, nossa aula de hoje aí é sobre isso, né, sobre essa questão dos crimes tributários e tudo mais. Bom, pessoal, minha parte é isso, não sei se gerou alguma dúvida, tem algum esclarecimento, alguma questão. Enquanto vocês vão pensando aí, não esqueçam de responder a questão, né, lá na atividade de frequência, e aí, né, a gente fica à disposição aí, também vocês podem fazer o contato lá pelo contato com o professor, né, fale com o professor, enfim, quem for aí quiser ter alguma dúvida, algum esclarecimento, né. Se não, de minha parte é isso. Semana que vem aula normal, né, o feriado vai só até terça-feira, quarta, quinta e sexta aula normal, então, né, quinta-feira, aí nesse mesmo horário, 7h30, a gente dá continuidade aí no conteúdo. Tá bom, pessoal? Parece que ninguém tem dúvidas, então agradeço, né? Agradeço a participação de todos e até a próxima.